Pessoal, vamos lá para os exercícios. Então eu selecionei aqui exercícios que eu julguei os mais importantes dos módulos e os que podem cobrar de maneira mais variada e diferente esse conteúdo para vocês, né? Então selecionei aqui, por exemplo, esse exercício que caiu no Enem em 2017. Ele falou de um polímero da pane. A pane funciona como sensor para amônia, tá? A gente trabalhava com isso no laboratório. Tinha uma frente de pesquisa lá que era sobre a pane, tá? Então, o que nós temos dados do exercício aqui, ó? Um gráfico de corrente em função da DDP. Corrente, DDP. Então, é só você lembrar da lei de Ohm, né? Se você tem primeira lei, U é igual a R vezes I, tá? Então, a resistência nada mais é do que U sobre I, tá? Então, qualquer intervalo que você pegar do gráfico, o valor de corrente com o valor da diferença de potencial, se você pegar aqui, ó, o valor de 1 e de meio, de 2 e de 1, de 3 e de 1,5, qualquer ponto que você pegar aqui, extrapolando corrente, extrapolando DDP, você consegue fazer o cálculo. Ele está pedindo para fazer o cálculo da resistência elétrica. Então, uma vez que você pega aí um intervalo no gráfico, você facilmente substitui. Vou tirar essa apostila daqui, para não atrapalhar. Então, eu peguei lá os dois valores, ó, um de corrente e de DDP, fiz a conta, né, usando a primeira lei de Ohm, achei aí um resultado de 0,5 vezes 10 a sexta. Só tem um detalhe, que é o que pega no exercício. O Enem, vocês conhecem, né? Ele é cheio de detalhes, e são esses detalhes que fazem aí a diferença. O detalhe é que você tinha que pegar esse valor que você calculou, multiplicar por 4, porque ele está falando que quando exposta a altas concentrações, ela se aumenta 4 vezes, né? A resistência elétrica é quadruplicada, tá? Então, era fazer o resultado vezes 4. Porém, só foi a aplicação direta da primeira lei de Ohm, gente, tirando os dados do gráfico. O segundo exercício que eu peguei foi na sequência desse, da página 116, que é o exercício 4, que ele deu a fórmula da resistividade, ele deu o fio, e aí ele deu dados do fio, né? O que ele forneceu para esse fio aí? Comprimento, a área. Como que eu sei que é a área? Por mais que não está escrito a área. Mas ali tá, né? Tá a área da seção transversal. Porém, a unidade, tá? Ó, metro quadrado é a área. DDP 22 volts, corrente 4 amperes. No item A, pedindo para calcular a resistência, usei primeira lei de Ohm. Eu tenho a DDP, eu tenho a corrente, acho a resistência. Resposta em ohms, né? A ferradurinha, deixa eu fazer ela mais redondinha aqui, ó. Ohm, valor da resistência. E depois calcular o Rho. Lembrando que o Rho é a resistividade. Ela depende do material do qual é feito o fio, tá? Tem metal. Os fios geralmente são metálicos. Porém, tem metais que é mais fácil passar, tem metais que são mais difíceis, uns mais resistivos, outros menos, tá? Então, aqui substituindo também, né, só fazendo as contas. Depois, se vocês quiserem, eu mando foto dos exercícios resolvidos, mas é que eu achei bacana dar uma explicação, tá? Uma explicação para você não se sentir perdido. O valor da resistividade, gente, é Ohm vezes metro, tá? Não esquece essa unidade aqui, ó. Bom, aí eu fui lá pro TC, né? Vamos trabalhar o TC também, não vamos deixar ele não. Lá no TC, na página 103, peguei o exercício lá do módulo 3. Tô achando a minha página aqui, só um instante. Meu espaço aqui, ele é pequeno. E aí eu tenho que rebolar, me virar nos 30 aqui pra conseguir gravar pra vocês, gente. Então, peguei o exercício número 4 da página 103.
é um exercício da VUNESP aí, da Unesp, e ele tá falando sobre um peixe, né? Tá falando sobre o peixe elétrico, e aí ele tá dando uns dados. Eu peço para que vocês leiam, e depois que ler, vem aqui, né? E pausa o vídeo aí, ó, pausa o vídeo no exercício que eu marquei, lê o exercício, vem aqui e assiste a explicação, tá? Não vou ficar lendo aqui não. Vocês vão ler aí, vão pausar aqui, vão ler e depois vem ver a explicação. Bom, a DDP 014, o R 6.000, vou achar o valor de corrente. Essa corrente, gente, essa resposta da tabela, tem uma tabela para você verificar. Tá em miliampere. O que é o miliampere? Então, eu destaquei aqui, ó, o miliampere, mili, M minúsculo, é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere. Então, esse valor, 2,33 10 a menos 5, se eu passar duas casas aqui para vírgula, ficaria 233 10 a menos 3. Notação científica, né, exponencial. 10 a menos 3, a resposta está em miliampere. Ele queria saber qual que seria o dano biológico, né? Então, o dano biológico vai ser equivalente à letra D, que está na faixa de 100 miliampere até 3 ampere. Então, fibrilação ventricular, para uma pessoa que levar um choque aí com esse peixe elétrico. E o exercício 6, que é uma análise bem interessante que eu tinha falado para vocês, da equação da resistividade, tá? Bom, então, gente, se eu quiser a mesma área, se eu quiser manter a mesma área, o comprimento e a resistência, eles vão ter uma relação diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for para uma mesma área, quanto maior for o comprimento do fio, maior a resistência, mais difícil de passar corrente. Essa que é a ideia. Então, o que eu fiz? Eu isolei o A da equação, para fazer o que ele tinha pedido. Então, vocês vão ler aí, ó, cada pontinho tá explicando isso daqui, na verdade. Tá pedindo, né, em outras palavras, para que vocês façam isso, isolar os termos, ó. Então, para mim manter o mesmo comprimento, a relação entre resistência e área é inversamente proporcional. Então, quanto maior for a área, menor vai ser a resistência do fio para fios de mesmo comprimento. Então, aí você tem na foto também a comparação dos fios, tá? E, para manter a mesma resistência, a relação entre comprimento e área é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o comprimento do fio, maior a área, tá? Então, vai dar direto e inverso direto, vai dar a resposta C. Então, leia o exercício, pausa, vem aqui e vê a explicação, senão você não vai entender. Se você não tiver com a apostila do lado, você não vai entender o que eu tô falando, tá? Então, esse foi o vídeo referente aos exercícios do módulo 3 da apostila e do TC. Agora eu vou continuar aqui. Exercícios do módulo 4 da apostila. Então, tá lá na página 118. Deixa eu voltar lá na minha página, só um minutinho. Ó, selecionei aí um exercício 5 do Enem, tá? É um resistor, é um circuito. Então, no circuito que ele deu aí, que você vai pausar, que você vai ler, você vai ver que tem um E. Esse E aqui, ó, é de força eletromotriz. É a mesma coisa que DDP, é a mesma coisa que U, tá? Tá indo do mais pro menos. Quando a corrente chega aqui nesse ponto, ela não tem só um caminho para ela ir. Ela vai ter este caminho, vai ter este caminho. Então, esses dois resistores aqui estão em paralelo. Se cada resistor vale 4K1, K é quilo, tá? Quilo é 10 a terceira, mas como a resposta está em quilo também, você não precisa transformar essa unidade, tá? Eu vou resolver essa associação aqui em paralelo
tá? 1 sobre mais 1 sobre, mesmo denominador, né? Vai resolver normalmente aqui. Quando são denominadores diferentes, você vai fazer o MMC. Tem uma dica também para quando você tem 2 resistores, mas você só pode fazer de 2 a cada vez isso daqui, ó, que é o produto pela soma. O produto dos resistores pela soma, mas só vale para 2. Você tem 2 resistores de cada vez. No caso, eu tinha 2 em paralelo. Ou seja, o valor da resistência em paralelo vai dar 2K1. Esse resistor em paralelo aqui vai estar em série com o de baixo. Então, aí o que foi feito, ó? Foi feito a resistência em série. Vai só somar o resistor em paralelo mais o que estava aqui e vai dar aí, ó, resposta C. Beleza, pessoal? Vou dar uma paradinha, continuar em outro vídeo.